Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje dia 8 de agosto. Estamos celebrando São Domingos Presbítero, Domingos de Guzmán, 1170-1221. É com Francisco de Assis, um dos patriarcas da santidade cristã, suscitados pelo Espírito em um tempo de grandes mudanças históricas, com o surgimento da heresia albigense, dedicou-se com grande zelo à pregação do Evangelho e à defesa da fé no sul da França. Fundou em Tolosa, 1215, a Ordem dos Frades Pregadores, os dominicanos, para continuar este serviço apostólico em toda a Igreja. Teve um conhecimento penetrante e sapiencial do mistério de Deus e promoveu, junto com o aprofundamento dos estudos teológicos, a oração popular do Rosário. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, os versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os seus discípulos ficaram muito tristes. Amados e amadas de Deus, temos aqui mais um pré-anúncio da morte. Jesus pré-anuncia mais uma vez a sua morte, sua ida a Jerusalém e sua morte. Os discípulos ficam tristes porque não querem que o Senhor morra. Jesus pré-anuncia a sua morte e a sua ressurreição. Mas qual é a atitude dos discípulos? A atitude de tristeza, porque não tinham também ainda conseguido entrar no mistério de Cristo e perceber que também a morte de Jesus estava no projeto de Deus. Continua o texto do Evangelho. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda, pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Amados e amadas de Deus, agora a realidade do imposto do templo. Os cobradores de impostos do templo perguntam a Pedro: o vosso mestre não paga o imposto do templo? E Pedro responde: sim, paga. E agora Jesus se adianta e Jesus faz uma pergunta para Pedro, para Simão: os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Amados e amadas, Jesus é filho diante do Senhor do templo. Jesus é filho, Jesus é o filho por excelência. E Pedro vai responder: dos estranhos. E Jesus vai dizer: logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali encontrarás uma moeda, pega então a moeda e entrega a eles, por mim e por ti. Amados e amadas de Deus, Jesus é filho do Senhor do templo, por isso deveria estar, ou melhor, está isento do imposto do templo. Mas Jesus paga, para não escandalizar, ele paga o imposto do templo. Amados e amadas de Deus, essa palavra de Deus deve nos ajudar primeiro a perceber o mistério de Cristo.
o mistério da sua morte, da sua ressurreição, ele que deve morrer, deve fazer da sua vida um dom de amor pela nossa salvação, ele que morreu pela nossa salvação, para que tivéssemos vida e vida em abundância. E agora a questão do imposto. Jesus é filho do dono do templo, Jesus é Senhor também do templo, por isso está livre do imposto, porque os filhos em casa, eles não pagam imposto, o templo é casa de Jesus, então Jesus no templo não paga imposto, mas Jesus paga para não escandalizar os cobradores de impostos. Que este Evangelho nos ajude verdadeiramente a entrar no mistério de Cristo, perceber que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, o Filho de Deus que nos amou a ponto de dar por nós a própria vida. Ele é o Senhor do templo. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de São Domingos, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.